Om Shanti. Sejam todos bem-vindos para a série Artes para a Vida. E como sempre, antes de começarmos, vamos estar um momento em silêncio e invocar a presença do Supremo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E hoje estamos no episódio 8b, na arte da comunicação. E Hindi, ele disse, mas eu não consigo repetir. Então hoje temos a Debbie Castle, do Canadá, Halifax. Bem-vinda. Eu tenho certeza que vocês todos já conhecem ela bem, mas em benefício para aqueles que estão a vir pela primeira vez, falar um bocadinho sobre ela. Ela, correntemente, é um instrumento que conduz uma organização chamada Desenvolvimento de Pessoas e ela comunica com muitas pessoas. E tem a ver com 40 anos de trabalho em cerca de 40 países. E ela é doutorada em comunicação. Portanto, esse é um aspecto muito importante para nos dar reflexões interiores. Ela foi apresentada na Brahma Kumaris há cerca de 40 anos na Brahma Kumaris na Etiópia. E a sua vida transformou a nível de ser aquela que é uma especialista em aprender. Tem esse papel de escutar bem, por assim dizer. Então, agora passar a irmã Cláudia para dar os votos de boas-vindas e obrigado. Bom dia de Vancouver, boa tarde para muitos e boa noite também, dependendo da parte do mundo. Então, é um prazer tê-la outra vez conosco, falar sobre esta arte da comunicação. É uma grande arte. Então, para mim, eu penso que não é apenas um prazer, mas uma honra você falar conosco sobre esse tema. Então, dar essa flor para si, uma flor de amor de todos nós, que representa esse amor, porque nós a amamos a si e a forma como você fala. Então, vamos escutar e aprender ainda mais a partir de si. Maravilhoso. É um começo muito amoroso, muito obrigado, amoroso, perdão. Então, obrigado por toda a equipa que ajuda com que essa arte para a vida aconteça. E antes de começarmos, nós estamos vendo todo o cuidado que é tido para ter a certeza de que todos tenham a informação que vai ser fornecida nesta série. Então, obrigado pela equipa, pela maravilhosa coordenação e também a cocriação de tantas almas, que nós chamamos isso no sentido de aprender as artes. E quando eu comecei a olhar com a irmã Judy sobre as artes, nós começamos a nos tornar familiarizados com o nome. E relacionado com as monções, mas também é Moon conectado com Lua. Então, cada grau da Lua, nós, ela vai, digamos, da nova, vai começando a crescer até ficar cheia. Sim, da Lua nova até ficar cheia. Não sei se estou falando bem, agora deu um pouquinho na cabeça uma volta. Portanto, a forma do brilho, da reflexão do Supremo que nós queremos ser. Então, esse tema
Esta arte não é um tema, esta arte de comunicação é muito querida para mim, porque esta manhã, na aula matinal, estava a refletir. Um pai jovem tem um filho também pequeno, e ele mencionou que ele passou uma noite agitada, mas depois ele começou a ter uma. Eu não percebi o que ela quis dizer, acho que se tornou tipo calma, porque ele começou a escrever no diário e teve uma conversa com o divino. Portanto, é tão precioso quando nós despendemos algum tempo de qualidade pela manhã a falar dessa comunicação. Então, não importa qual seja a importância da situação, o tempo, a fase, como essa comunicação ela pode surgir de uma forma boa a partir de nós e também a receber dos outros. Portanto, ser aquele receptor de informação, não apenas aquele que escuta, mas também receber tudo aquilo que vem para nós enquanto vibrações, todas as visões, por assim dizer, ou que nos atraz e a mensagem que está a ser comunicada. Nós tivemos a irmã Manda, semana passada, fez um grande trabalho, onde começou com os pensamentos, experiências e visões daquilo que tem sido a vida para ela, de trabalhar com as outras pessoas para criar um ambiente muito bonito nesse centro de retiro, onde muitas pessoas podem visitar. Portanto, é nesse sentido que ela nos lembra das intenções que estão na comunicação. E, portanto, é ter essa tarefa, um trabalho realizado, mas para isso é preciso ter clareza, mas também é preciso haver limpeza. Ela disse não ser preconceituoso no sentido. Portanto, é como a, a irmã Cláudia apresentou essa rosa de amor. Portanto, nesse momento, ser amoroso na nossa comunicação com os outros, isso faz com que as mensagens cheguem de si para eles e o ao contrário também. E outra coisa que ela mencionou tinha a ver com a informação ser correta ou precisa, porque às vezes nós, infelizmente, repetimos a informação que não é completamente correta. Alguma coisa pode ter aconteceu naquele momento, depois as coisas mudaram, depois temos que estar consciente da mudança, desculpa, da forma de comunicar com relação ao tempo. Portanto, o propósito de hoje, eu vou começar então com o meu PowerPoint agora, com a minha apresentação. Então, essa é a arte da comunicação. Enquanto grupo, nessa série de 4, o segundo tem sempre a ver. Você teve o tema em primeiro, com uma palestra, e depois vem as reflexões interiores, onde nós vamos ficar, ou seja, vocês vão ficar dentro de vocês próprios nessa sessão hoje. E o propósito será refletir na sua própria prática na arte da comunicação. E nós vamos tentar, nesse processo de reflexão, criar uma consciência, dar oportunidades para nessa reflexão chegarem algumas realizações próprias e depois aquilo que vocês vão tomar para vocês ou vão levar, por assim dizer, para desenvolver a prática nessa arte. E agora relacionado com a arte da comunicação, claro. Mas para fazer isso, eu quero apanhar aqui alguns pontos, algumas coisas que a nossa querida Manda disse para nos guiar nessa reflexão.
E uma das coisas que ela disse foi sobre quando as coisas funcionam ou não funcionam. Ela deu exemplos das experiências dela. Então, a importância de dar uma intenção e reconhecer a nossa intenção para criar uma comunicação que é clara, respeitosa, limpa, amorosa e correta e essencial. Ok? Então, agora. Então, uma das coisas que ela nos trouxe são essa meta final da comunicação, ou primordial, por assim dizer. Ela vem, essa palavra de uma origem latina, criar um entendimento que é partilhado sobre informações, ideias e experiências comuns entre pessoas ou indivíduos. Portanto, entre pessoas. Portanto, para mim, eu posso ter isso dentro de mim mesmo. Então, nesse processo de trazer e unir pessoa através da transmissão de uma mensagem e uma recepção também, a transmissão e recepção da mensagem para que tudo se torne claro, ou a mensagem se torne clara. Então, escolhi 4 frases da palestra dela que vamos usar para saltarmos para essas reflexões de hoje. E essas frases foram: as palavras são secundárias para as nossas energias e vibrações. Todos que visitaram centros da Brahma Kumaris, assim que nós entramos, nós sentimos a energia de amor, de respeito. É precioso quando existem muitas pessoas e frequentemente. Eu não consigo perceber, desculpa. Então, por isso essa frase é importante a nível das energias e vibrações. Depois ela disse que a comunicação está sempre a acontecer. Uma pessoa pode dizer, não diz nada, não disse nada, mas há sempre comunicação a acontecer a partir do seu rosto, da linguagem corporal, do espaço, do ambiente. Portanto, não há momentos onde a comunicação não aconteça, quer seja boa ou má. Falo sempre sobre esse aqui porque é tão valioso, mas o significado da comunicação é partilhar em comum, com os comuns, nas áreas onde estamos juntos. E a última frase: as ações falam mais alto do que as palavras. Então, como é que nós nos comportamos se há pensamentos, sentimentos, palavras, portanto, a mensagem vai chegar lá. Se for ao contrário, aí vai haver dificuldades para a mensagem chegar lá. Portanto, nós temos essas 4 frases que vamos construir para refletir hoje, ou construir a reflexão de hoje. Então, a primeira frase que vamos usar são: as palavras são secundárias para nossas energias e vibrações. Então, essas reflexões interiores são oportunidades para vocês refletirem e eu vou fornecer estímulos para isso. E o primeiro, eu vou convidá-los para outro momento de calma antes de começarmos, mas agora vamos escutar o que os nossos corpos estão a nos dizer. Nós, as almas, portanto, o que está no interior, dentro. Portanto, o que é que o corpo está a dizer para nós? Nós sabemos que o corpo utiliza essas energias e vibrações como uma força magnética que atrai ou afasta. Então, eu gostaria que vocês ficassem confortáveis e eu vou guiá-los num scan de todo o corpo e vocês escutam o que é que o corpo está a dizer para vocês.
E para guiar o corpo, falar para a alma, pergunte ao seu corpo para ele dizer, conforme vamos passando por esse scan, eu estou bem ou não estou bem. Sem conversas nesse ponto, mas, na verdade, apenas escutar o seu corpo. Então, vamos depois conversar sobre isso. Então, sentem-se confortavelmente. Talvez possam rodar os ombros, colocarem para trás, encostarem as costas e respirem profundamente a partir do seu estômago. Inspire e expirem. Outra respiração e expirem. E seja você próprio, ou seja, a alma que está sentada no trono da testa, por detrás dos olhos. E deixe que o foco do seu intelecto deixe-me tentar perceber que ela está falando uma palavra que eu não estou conseguindo identificar. Depois, os seus pés, tornozelos. Verifique a parte baixa da sua perna, por assim dizer, seus músculos, isso tudo. Verifique se estão bem, ok? E depois a parte superior da perna, até os quadris, onde você está sentado. Depois, no seu estômago, os órgãos, seus órgãos internos, como eles estão a sentir-se nesse momento do dia, ou nesta hora. Verifique a pressão do seu coração e pulmões, se eles estão continuamente, se eles estão bem, a funcionarem bem. Continue para cima, pescoço, ombros, garganta. Continue a subir a cabeça, rosto, ouvidos, seus olhos, a sua boca, a sua língua, o seu nariz, os seus lábios. Todos eles estão bem? Verifique o cérebro, onde está sentada a alma. Tudo está bem? Agora que você fez esse scan do corpo, começou essa comunicação, como é que nós respondemos ao corpo quando ele comunica com você a alma? Você presta atenção a esses breves momentos de dor ou de cansaço? Então, o corpo continua constantemente a enviar mensagens
para que você possa estar no melhor possível quando você está numa intercomunicação consigo mesmo, com os outros e com o divino. E esse instrumento é uma parte muito importante da nossa comunicação. Nós vamos explorar mais sobre isso. Eu não costumo fazer isso, mas sugerir agora. Agradeça ao corpo, às partes do corpo, pelas mensagens que eles transmitiram, quer seja o ok ou não ok, e mesmo que não seja, esteja bem, que não seja o ok, ou seja, verifique agora, mas diga que você irá regressar depois dessa sessão para uma conversa, para que você, a alma, possa tomar conta ou cuidar do instrumento. Eu sei que talvez não estivessem à espera de começar a sessão assim, dessa maneira, mas todos nós estivemos em situações onde nós gostaríamos de ter feito coisas melhores nas nossas comunicações, mas nós ficamos demasiado agarrados através das emoções, aos sentimentos, ou em dor e preocupados com algo que estava acontecendo no corpo, portanto, sobrecarregados. Então, prestar atenção a essas coisas não é dizer que não importa e vamos continuar, mas é verdadeiramente importante manter a energia e vibrações limpas. Então, essa é a nossa primeira reflexão interior. Eu espero que vocês tenham papel e caneta para tirarem notas. Por quê? Conforme nós vamos fazendo essas reflexões, nós podemos chegar ao fim dessa sessão, onde há uma oportunidade para planear ou perceber o que é que acontece, e talvez isso será importante para si. Da próxima vez, eu quero combinar duas coisas nessa próxima parte. Duas frases que a Amanda nos deu. Então, nós podemos refletir nos dois enquanto transmissor e receptor de informações. Então, as duas frases que vamos trabalhar agora são: a comunicação está sempre a acontecer, e o significado da comunicação surge do latim, ou seja, partilhar, o que há em comum. Então tem a ver com partilhar mensagens, dar e receber informações uns com os outros. E conforme nós dissemos com relação ao corpo, são as nossas coisas internas, há muitas coisas numa forma de comunicar através de uma conversa, de um diálogo. Então, às vezes, é difícil para as pessoas escutar as mensagens nas palavras por causa de tudo o resto que está a acontecer. E todos têm um padrão particular de hábitos, ou seja, os padrões que essas comunicações internas demonstram as nossas intenções. E mesmo sabendo que as pessoas, os lugares, os processos possam ser diferentes de um para a conversa, por assim dizer, de um para o outro, o comportamento é o mesmo, porque nós comunicamos da mesma maneira. Mas isso, posso dizer, é a forma como eu sou, e nós podemos ver isso como uma desculpa para uns, porque as coisas às vezes não servem a nível de uma comunicação respeitosa e amorosa. Então, experienciamos que as pessoas ajustem a comunicação deles para estar em sintonia conosco. Mas então nós temos então responsabilidades para estar nesse espaço, que aquilo que é partilhado torne-se comum para todos. Então, vou convidar vocês nesse momento para vocês verem qual é a forma melhor de vocês comunicarem, que é típico na comunicação com os outros, e também
quando uma tarefa é feita, é porque todos têm como claro e o suporte, ou seja, todos estão comprometidos no momento certo, e não temos que nos reunir sempre, mas porque a informação é partilhada e as coisas, então, que têm que ser feitas, são feitas. Nós vamos utilizar uma metáfora aqui que surgiu mesmo ontem, e vamos ver se resultam para vocês, mas quando nós comunicamos, nós verdadeiramente tentamos como criar algo doce. É como se fosse um bolo. E isso é o que é comunicação. Em algumas partes, todos instrumentos são para criar um entendimento comum entre dentro de nós, mas também com os outros. Então, eu gostava que vocês pensassem o que é mais comum para si. Na sua comunicação, no seu estilo de comunicação, você gosta mais, por exemplo, de ter as coisas como se fossem medidas, como se fosse numa colher, ou numa chave, ou numa xícara, ou seja, a nível de perguntar, você é aquele que pergunta para ter um melhor entendimento, você normalmente é aquele que faz mais perguntas, ou você tem mais a ver com os ingredientes. Você tem a informação e conhecimento que os outros precisam para fazer com que o trabalho sejam feitos. Portanto, a sua comunicação, seu estilo, é mais como a fonte. Você é aquele que tem a informação e as pessoas precisam vir buscar. Portanto, qual é aquele que pergunta a fonte? Ou você é mais como a taça, por assim dizer? Você pega tudo aquilo que as pessoas disseram, verbal não, e colocar tudo junto num todo com significado. Portanto, uma espécie de resumo. Portanto, pegar tudo aquilo que é necessário, todas as propostas, e depois alguém que põe tudo isso junto, faz um resumo, e isso é tão valioso. Portanto, qual é o tipo que você é mais? Ou você ainda é tipo a colher que faz a mistura? Ou seja, misturar aquilo que é o seco e molhado, portanto, todos os prós e contras, e você consegue escutar todos os lados e sintetizar. Um papel muito valioso para ser capaz de ver como os contras conexam com os problemas para que as coisas possam ser mais profundas ou holísticas com relação àquilo que está a ser feito ou dito. Portanto, é ser esse sintetizador. Ou ainda, você é aquele que tem uma escuta mais auditiva, ou seja, você passa aquilo que você passa através de um filtro, você é capaz de ver novas formas e considerar as ideias que são colocadas, digamos, você é aquele que escuta de uma forma ativa, portanto, tem o significado verdadeiro, que é mais significativo para o outro, é como se fosse a peneira, nesse caso, a palavra correta. Ou você pode ser outra coisa, qualquer coisa além dessas cinco que eu não pensei, e criar uma bela conversa, um belo bolo. Portanto, esses são, essas são as especialidades de comunicação necessárias para diferentes momentos. Nós vamos desempenhar esses diferentes papéis dependendo daquilo que tem de ser feito. E às vezes, portanto, agora eu vou querer que vocês escutassem de vocês próprios.
Qual desses cinco vocês são mais frequentes, tipicamente? E qual é que é o menos? Deixar tipo 2 minutos para vocês verdadeiramente pensar sobre refletir sobre essa situação. Fazerem a vossa própria lista e pensar o porquê. É assim. Ok? Quando vocês pensam no porquê a sua comunicação, o seu estilo da comunicação é, aqui algumas circunstâncias que você pode estar, onde você pode ser flexível para escutar, ser a fonte, sintetizar. Tem a ver o quê? Com a circunstância, com a cultura. Em grupos interculturais, as pessoas têm diferenças para ultrapassar, mas você sabe qual é a fonte disso? Ou porque são das condições que nós nos comportamos em casa e no trabalho é diferente, numa comunidade, com amigos. Então, isso vem com condições que nós estamos em cada um desses momentos. Então, esse condicionamento, por assim dizer, repete-se, depois torna-se o nosso estilo, ou tem a ver com as especialidades. Você só tem essa especialidade para falar, ser extrovertido, versus contra a capacidade de sintetizar, somar, pôr as coisas juntas, em vez de reagir uma coisa com a outra. E talvez haja outras influências que você possa sentir que estão lá. Mas é uma parte muito importante do nosso entendimento sobre o que acontece na nossa comunicação, saber se elas correm bem ou não. Portanto, tem que ver com entender a contribuição dos hábitos e dos padrões que nós estamos a repetir constantemente, às vezes de forma difícil, e que não é um bom comportar-se daquela maneira. Acho que é mais ou menos isso. Ok. Agora gostava que vocês pensassem se esse é o melhor papel para si. Qualquer que seja o tema, o mais típico, esse é o melhor para si? O melhor papel? Se sim, eu queria que vocês considerassem como refiná-lo para que ele ainda fosse, para que você ainda fosse melhor na arte da comunicação.
nós sempre podemos ser mais amoroso, mais respeitoso, mais claro. Então, isso são as armas as palavras que a Amanda nos deu. Então, se você tem um certo padrão, como é que você poderia refiná-lo? Portanto, ele funciona, mas como é que pode ainda fazer com que ele fique refinado para estar melhor na arte da comunicação? Mas se não é o melhor papel para si, você gostaria de desenvolver novos progressos para criar um entendimento na sua comunicação? Então, o que é que você gostaria de desenvolver nesses novos hábitos? Ver se eu acho que aquilo é bom, a forma como eu sei, isso funciona melhor para mim e para os outros, ou quando eu falo também com o divino, como é que eu posso refinar ainda mais isso? E se isso não é o melhor, como é que eu mudo esses padrões diferentes no meu estilo e desenvolver capacidades em outras áreas? Complementar a comunicação, ou seja, o processo da comunicação. Gostava que vocês pensassem sobre isso um bocadinho e podem colocar tipo assim umas estrelas ou setas ou indicações para ir organizando ou ordenando. Mas agora eu gostava de outra frase da Amanda. As ações falam mais alto do que as palavras. Nós dizemos isso sempre, mas eu quero perguntar para vocês que numa conversa ou num diálogo que você está a trocar informação com o mesmo significado, se dentro de si mesmo, ou mesmo um com o outro, podemos escolher quem, ou você está num padrão de grupo. Então pensem nesse momento, pessoa que tem escolhido apenas um e não em coisas gerais. Pense nessa conversa em termos onde e quando eu sinto-me entendido e não entendido. O que que as pessoas fazem que você sabe que foi entendido? Pode ser energia, não verbal, pode ser algo que alguém disse. E quando é que você está numa conversa e você sentiu-se mal entendido? Que as pessoas não apanharam qual era a sua intenção. Portanto, os dois lados. Onde e quando? E gostava que vocês também pensassem quais são as linguagens corporais, os sinais, as expressões faciais, para você, consciente ou inconscientemente, que você está a enviar ou a receber dos outros nessa interação. Agora vocês vão pensar em si mesmo como olhando para um espelho, que você consegue apanhar, que os outros de alguma forma não entendem, mas eles podem ver isso através do rosto, das expressões, ou seja, utilizando o corpo, no caso eles, porque a sua atenção é ter a certeza de que você está sempre no mesmo comprimento de onda. Eu gostava que vocês pensassem nessa última parte da reflexão, o nível de respeito, a nível de ser, tipo, claro, correto, em ter esse entendimento partilhado, seja de uma tarefa, de uma situação, quer seja através das mãos, dos olhos, da cabeça, mas com respeito, clareza,
Portanto, escutar, fazer perguntas, fazer um resumo, sintetizar para trazer essa clareza, ou então é trazer novas informações novas para que os outros possam entender aquilo que está a acontecer por aquela situação ou tarefa. Então, agora, pegar todas essas informações e eu vou pensar que vocês reflitam outra vez isso numa forma de reflexão. Então, editar as nossas ações. Pensar algo que você não identificou por si mesmo nas suas interações, isso tem que ser editado. Nós podemos repetir essa situação, semelhantes, as coisas vão surgir, quer seja com o eu interior, portanto, nas nossas meditações, ou então na nossa capacidade de receber essa energia ou essa vibração nesse processo, ou as palavras que nós escolhemos, as ações, a linguagem corporal que estamos a receber dessa coisa. Portanto, para fazer isso, eu vou dar 2 minutos, como vocês conseguem editar as suas ações, postura, vibração, para demonstrar respeito por todas as almas com que você interage. Então, apenas considerar os aspectos principais da comunicação, demonstrando respeito a cada alma, como é que você pode editar as suas ações. Então, estamos aqui a controlar o tempo, portanto, tem esses 2 minutos para fazerem esse exercício. Esse é um verdadeiro trabalho da alma. Você está a direcionar o corpo para que ele tenha entendimento. Ok. Então, vamos avançar para essa parte final do processo. Portanto, toda a reflexão para trazer algumas realizações sobre os seus estilos, situações com que você está confrontado e quais são as intenções, se essa comunicação é clara, consigo, com os outros. Então, você pode trabalhar junto. Então, gostaria que vocês pensassem numa prática ou uma afirmação na arte da comunicação que você quer começar a trabalhar agora e nessa semana, antes
antes do próximo workshop de reflexão. Portanto, veja os padrões de comunicação, qual é aquele que você quer fortalecer ou modificá-lo, avançar e partilhar o entendimento a nível da comunicação. E então, muitas formas para aumentar ou fortalecer as especialidades e intenções que temos na comunicação. Portanto, falar um bocadinho mais, ou seja, a maior parte das pessoas estão no Zoom a enviar mensagens, portanto, essa é a componente mais larga, mas as formas que você tem que sintonizar, quer a nível de tempo e palavras, porque essas modalidades são tipo aquelas emojis. Qual seria então a mudança pequena que você gostaria de praticar hoje, começar a praticar hoje, quer seja como aquele que escuta ou que recebe a informação, ou seja, nesse caso, a arte da comunicação. Você é aquele que mais escuta ou aquele que envia mais. E quanto mais chegamos nesse local ou lugar, vamos estar numa comunidade, grupos, famílias, organizações, em lugares onde há menos comunicação verbal por causa da prática que nós estamos a ter juntos, porque nós somos alimentados a nível das intenções também. Portanto, as coisas avançam muito. Portanto, as coisas vão talvez para além desse processo de comunicação. Acho que é isso que ela quer dizer. Então, queria que vocês escrevessem algo, essa pequena mudança. Pode ser prática ou uma afirmação, mas eu sou um bom ouvinte e quero continuar a desenvolver isso. Ser um exemplo. Eu sou uma pessoa muito boa para resumir. Quero fazer isso de uma forma mais regular. Então, mais uma vez, gostava de agradecer a Amanda por nos dar essa rica oportunidade para olhar aos diferentes aspectos da nossa comunicação. Obrigado pela equipa, por reunirmos todos juntos e que cada um de vocês possam ter recebido alguma realização sobre como continuar a mudar a sua comunicação, ser mais partilhada e entendível, amorosa, respeitosa, seja, ser limpa e clara. Eu vou interromper as partilhas e, e regressar ao grupo. Muito obrigado. Muita essa reflexão, muitas coisas surgiram, fantástico. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então, vou pedir à nossa irmã Cláudia
para dar os votos de agradecimento. Sim, foi maravilhoso porque às vezes nós não paramos para ver o que é que eu tenho de melhorar. Podemos ver de uma forma assim mais rude, mas você fez com que nós pudéssemos ir mais profundo interiormente e ver o que é que eu preciso de mudar e o que é que eu estou a fazer bem e o que é que eu também não estou a fazer bem. Então, a seguir, começar esse trabalho de casa. Então, muito obrigado. Você nos trouxe verdadeiramente novas formas para ver a vida. Obrigada. Por nada, obrigado, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Débora. Sim. Muito para olhar para dentro, sim. Então, eu penso, não temos perguntas, mas se houver alguma pergunta, portanto, temos ainda um minuto ou dois. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a sua mão e podemos tentar responder isso. Sim, eu sei que é de último minuto, mas normalmente temos perguntas do bate-papo, mas vocês podem erguer a mão se vocês quiserem. Não? Nós todos tomamos muitas notas, temos muito para refletir. Então, vamos ver no próximo workshop da semana que vem. Vamos ver se vai haver mais detalhes para ser para partilhar para no próximo fim de semana será mais. Então vamos avançar. E depois a Deb vai nos conduzir para a meditação. Então apenas partilhar. Para a semana então vamos ter o workshop. Será onde vamos interagir e conversar. Então, vamos ter para a semana que vem, dia 11, os mesmos horários de Portugal e Brasil. E depois disso, no dia 18 de outubro, vamos ter o Retiro de Silêncio na Arte da Comunicação. E para aprofundar o nosso entendimento e ter esse plano de ação para que nós possamos fazer diretamente para nós. Porque muitas vezes falamos dos estudantes, porque há muitos estudantes da Brahma Kumaris que se juntam aqui, por isso que está escrito ali para estudantes BK, mas entretanto todos também são convidados a participar, convidar amigos, família. E nosso esse é o calendário. Então depois vamos ter o Mike Jorge na próxima arte, que é na arte de liderar. Ser simples na arte de fazer esse trabalho de forma correta. Então, vocês possam verificar os nossos sites, também enviar mensagens através de e-mail ou vídeos. E depois também tem os canais do YouTube, onde vocês conseguem ver todas essas aulas que ficam lá gravadas, inclusive as em português. E antes de passar para a irmã Deb, vamos tirar a fotografia. Nós tiramos sempre a foto da sessão. Então, aqueles que quiserem sair na fotografia, abram as câmeras, belos sorrisos.
para depois vocês ficarem com isso e fazer com que esse momento seja memorável. Muito obrigado, obrigado, obrigado a todos. Amoroso, sim. Tudo isso faz parte da nossa comunicação. Então, aprender o sorriso ajuda também a ter a boa saúde. Então, vamos fazer um bocadinho de meditação. Eu vou pedir para que se sentem confortavelmente em você próprio, ou seja, a alma sentada nesse corpo, encontrar uma forma de ficar confortável. Os pulmões e coração nos dão esse ar. Nem é preciso de perguntar ou pedir. Então relaxem seu rosto, o seu corpo, relaxem os seus ombros e seja o que for. E no ecrã da sua mente, veja-se a conversar com os outros. Sorria, ou seja, vejam-se a conversar com os outros e sorriam, sabendo que todos têm algo especial para adicionar nessa comunicação. Porque vai haver clareza, vai haver certezas, por assim dizer, ou precisão. Vocês são as pessoas certas, no lugar certo, nos lugares certos, para fazer com que as coisas fiquem feitas. Então nós sabemos que nós podemos estar uns com os outros. Então chamamos isso de uma nova prática. Então ver essa clareza a nível da essência, estar conectado lá em cima, com essa precisão. Então veja os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas palavras e ações. O ciclo das virtudes da comunicação. Então, observe e absorva a essência e harmonize dentro da sua comunidade. Vocês são grandiosos. Ou seja, por todos, pela contribuição de todos, para trazer entendimento entre o que é comum. Portanto, Om Shanti. Ok, mais uma vez, obrigado, Sister Debbie. Muito obrigada, obrigado. Thank you, Baba. Obrigado a todos. Encontramos-nos para a semana. Adeus.